E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Vitor e nessa aula de hoje basicamente a gente vai trabalhar uma ideia de revisão que vai ser rever alguns tópicos antigos, mais antigos que vocês viram lá no início do ano, tá bom? Bom, vamos fazer aqui apenas uma recordação breve de como é que a gente trabalha algumas propriedades de potência com alguns exemplos, tá bom? Para a gente poder relembrar, não deixar muito tempo parado esse tópico. Bom, a primeira propriedade de potência que a gente tem é a seguinte: quando a gente tem multiplicação de expoentes de mesma base, quando tem produtos de potência de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Tudo bem, pessoal? Então aqui, se vocês repararem, nós temos uma base A com expoente M, aqui uma outra base A com expoente N, e esses dois números estão multiplicando. Então, ao invés de a gente escrever de uma forma mais complicada, ou resolver cada uma, a gente pode simplesmente repetir a base e somar os expoentes. Tudo porque as bases são iguais, tá bom? Bom, se a gente tem a multiplicação de potência da mesma base, que a gente repete a base e soma os expoentes, a gente pode também dividir potências da mesma base, tudo bem? Então, por exemplo, se eu tivesse a elevado a m dividido por a elevado a n, como as bases são iguais, eu posso simplesmente repetir a base e subtrair os expoentes. Beleza, pessoal? Bom, a terceira propriedade diz o seguinte: quando eu tenho uma fração elevada a um expoente, o que eu posso fazer com essa fração? Eu posso reescrever de uma outra forma. Como? Bom, como esse m está elevando tanto o numerador quanto o denominador, eu posso separar, fazendo a elevado a m para o numerador e b elevado a m no denominador. Tudo bem? Isso aqui ajuda muito na hora de fazer alguns cálculos para simplificar as contas, tá bom? Então, quando a gente tem uma fração como expoente, a gente pode separar um expoente para o numerador e um expoente para o denominador. Bom, essa aqui eu considero uma propriedade mais chatinha, que é a seguinte: sempre que a gente tem uma potência negativa, esse menos aqui, ele inverte a fração, tudo bem? Então, olha só, a gente inicialmente a elevado a menos m. Então, o que vai acontecer? Esse menos vai meio que ser gasto para transformar em fração, mas a potência continua, a elevado a m. Tudo bem, pessoal? Então, potência negativa inverte a base do número. Quando a gente tem potência de potência, porque nós temos uma potência dentro do parênteses, e essa potência aqui pode ser considerada como uma base com um novo expoente. Quando a gente tem isso, a gente multiplica os expoentes. Então, a gente diz que potência de potência, a gente multiplica os expoentes e repete a base. Tudo bem? E aqui vão alguns valores considerados bases, como assim? A gente tem que todo número elevado a zero é igual a 1, desde que o número não seja zero. Então, sei lá, 1 milhão elevado a zero dá 1, menos 50 elevado a zero dá 1, 15 elevado a zero dá 1, tudo bem? E nós temos também que 0 elevado a qualquer número dá 0, desde que esse número não seja zero. Então, 0 elevado a 15, 0. 0 elevado a 20, 0. Tudo bem? Lembre, pessoal, que quando a gente fala um expoente, esse expoente indica a quantidade de vezes que a base fica multiplicada. Tudo bem? Então, no caso, a ao quadrado é a mesma coisa que a vezes a duas vezes. Beleza, pessoal? Vamos ver alguns exemplos de aplicação de propriedades. Por exemplo, olha só, eu quero fazer isso aqui um pouquinho calma com vocês. Eu vou fazer de uma forma, depois a gente vai fazer pela propriedade. Bom, o que significa 4 elevado a 5? 4 elevado a 5 não é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 elevado a 7 não é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Acho que deixa eu ver aqui se eu botei 5. E aqui nós temos quantos? 7 já. Então o que eu fiz? Eu abri 4 elevado a 5, abri nesses 5 os 4 multiplicando, e no 4 elevado a 7 tem esses 7 números 4 multiplicando. Bom, eu quero escrever todo mundo como uma potência só, já que todas as bases são iguais. O que eu posso fazer? Eu posso botar então 4 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Então isso aqui é a mesma coisa que 4 elevado a 12. Porque eu simplesmente juntei as potências em uma só. Ah, mas eu preciso fazer assim? Não. Você não vai fazer isso aqui numa prova, nem num exercício. Você vai simplesmente, como é produto de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Beleza, pessoal? Bom, aqui é a mesma ideia. Bom, olha só, eu vou fazer aquela mesma forma que eu fiz inicialmente, depois vamos aplicar a propriedade, tá bom? Olha só, o que é 2 elevado a 8? É 2 vezes 2, 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 8 vezes, certo? Bom, como nós estamos dividindo, vamos repetir aqui a divisão. E 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Bom, como a gente tem o mesmo número em cima e embaixo, eu posso simplificar. Beleza? Isso sobrou o que pra gente? Sobrou quantos números 2 em cima? Sobraram 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou 1, 2, 3, 4, 5. Que eu posso escrever como? Como nós temos 5 números 2, eu posso escrever como 2 elevado à quinta. Mas olha só, fazer isso é muito mais trabalhoso. Eu posso simplesmente pegar a propriedade, divisão de potências da mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Que vai dar 2 elevado a 5, que é a mesma coisa. Tudo bem, pessoal? Aqui é a mesma ideia. Olha só. Lembra, o que é alguma coisa elevada a um número? É essa coisa multiplicada por ela a quantidade de vezes da potência, certo? Então, olha só, 2 terços ao quarto é 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços, certo? Pessoal, vamos recordar, multiplicação de fração, a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, certo? Então, olha só, nós temos aqui no numerador 4 números 2, então posso escrever como se fosse 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O denominador eu posso escrever como? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso aqui eu posso escrever como? Nós temos 4 números 2, então vai ficar 2 elevado a 4. Nós temos 4 números 3, então vai ficar... Opa, vai ficar... Vou pegar a borracha. Vai ficar 3 elevado a 4. Tudo bem? Então isso aqui eu poderia fazer de uma forma direta também. Como eu tenho uma fração elevada no expoente, eu posso simplesmente abrir a potência para cada um, para cada termo, ou seja, para o numerador e denominador. Tudo bem? Vejam que o resultado é exatamente igual. Tranquilo? Bom, agora aqui nós temos o seguinte, essa aqui é um pouquinho mais chato. 2 elevado a menos 3, eu vou fazer um exemplo de como a gente pode chegar nesse número, mas para vocês entenderem de onde é que vem isso. Imagine, pessoal, que nós temos o seguinte, 2 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 5, tudo bem? Bom, eu vou escrever da mesma forma que eu escrevi para... Eu vou separar, eu vou abrir cada potência. Então vai ficar o quê? 2 vezes 2 dividido por 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? Bom, como nós temos o mesmo número em cima e embaixo, eu posso simplificar. Com isso, o que a gente tem de sobra? O que a gente tem de resultado? 1 sobre 2 ao cubo, certo? Beleza, guarda isso aqui. Só que o seguinte, se eu for aplicar agora a propriedade da divisão de potência da mesma base aqui, o que eu vou ter? Repito a base e subtrai os expoentes. Só que 2 menos 3 dá menos... Desculpa, 2 menos 5 dá menos 3. Então fica aqui 2 elevado a menos 3. Então, olha só, eu desenvolvi a mesma fração de duas formas. Abrindo assim e pela propriedade assim. Como eu cheguei em dois resultados, eu tenho que esses resultados são iguais. Então, eu tenho que 2 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 2 elevado a 3. Ou seja, a potência negativa, ela inverte a base do nosso número. Tudo bem? E a nossa última propriedade, o que a gente tem? A gente tem potência de potência. Nessa aqui eu vou considerar como se fosse a ao cubo a minha base, tá bom? Então, eu vou escrever essa base multiplicada por ela mesma 5 vezes. Então, aqui nós vamos ter A vezes A vezes A, A vezes A vezes A, A vezes A vezes A,
A vezes A vezes A, A vezes A vezes A. Certo, pessoal? Então, olha só, quantos A's nós temos no total aqui? Nós temos 15 A's, certo, pessoal? Nós temos 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Então, eu posso escrever todo mundo de uma mesma forma como o seguinte. Eu vou repetir a base, porque está tudo multiplicando, e colocar o expoente 15, porque está repetindo 15 vezes. Então, o que eu posso fazer já para economizar tempo? Quando eu tenho potência de potência, eu simplesmente repito a base e multiplico os expoentes. Tudo bem? Bom, vamos agora dar uma olhada na radiciação, que não é um processo muito complicado, que é o seguinte. Aqui a nossa ideia basicamente é calcular uma raiz de qualquer índice. Bom, há casos em que a raiz é exata, como o 144, que dá 12, porque 12 ao quadrado dá 144, tudo bem? Mas também há casos em que a raiz não é exata. O que a gente faz no caso que a raiz não é exata? Fatorar. Então a ideia é sempre fatorar. Por exemplo, eu quero descobrir a raiz quadrada de 24. Então vou pegar o 24, vou fatorar. Bom, vou começar por 2 porque ele é par, que vai dar 12. Vai dar por 2 de novo, vai dar 6, por 2, 3, por 3 dá 1. E o que eu vou fazer? Como eu quero raiz quadrada, indica que eu vou ter que fazer grupos de 2. Olha, fiz um grupo de 2 aqui, e esses dois caras aqui não fizeram grupos. O que a gente tem? O número que faz grupo, ele sai da raiz. Quem não fez grupo, fica dentro da raiz. Tudo bem? Então isso aqui, a raiz quadrada de 24 vai dar o que pra gente? 2 raiz de 6. Tudo bem? Porque se vocês pegarem 2 raiz de 6 e elevar ao quadrado dá 24. Olha só, 2 raiz de 6 ao quadrado é a mesma coisa que 2 raiz de 6 vezes 2 raiz de 6. Bom, vamos multiplicar o 2 por 2, que eles estão fora da raiz, que vai dar 4. Raiz de 6 vezes raiz de 6 vai dar 6. Ou seja, vai gerar para mim 24, que é o mesmo número que inicialmente, tudo bem? Bom, e se eu quisesse fazer agora para raiz cúbica de 81? A ideia é a mesma, vou fatorar. Bom, não posso por 2 porque ele é ímpar, vou começar por 3. 81 por 3 dá 27, por 3 de novo que vai dar 9, por 3 de novo que vai dar 3, por 3 que vai dar 1. Só que agora eu quero fazer grupos de 3. Então aqui, ó, fiz um grupo de 3. E esse cara aqui não fez grupo. Então quem faz grupo sai da raiz. Quem não fez grupo fica dentro da raiz. Só que nesse caso aqui é raiz cúbica. Então, 3 raiz cúbica de 3 é a raiz cúbica de 81. Como é que eu posso verificar isso? Bom, é só pegar 3 raiz cúbica de 3 e elevar ao cubo. Vai ficar o quê? 3 raiz cúbica de 3 vezes 3 raiz cúbica de 3 vezes 3 raiz cúbica de 3. Multiplicar os números que estão fora. Primeiro, 3 vezes 3 vezes 3, 27. Raiz cúbica vezes raiz cúbica vezes raiz cúbica vai ficar o quê? Raiz cúbica de 3 vezes 3 vezes 3. Posso juntar porque os índices são iguais. Só que olha só, raiz cúbica de 3 eu posso juntar esses três caras como o seguinte. 3 ao cubo, certo? Então vai ficar o quê? 27 vezes a raiz cúbica de 3 ao cubo. O índice vai cancelar com a potência, vai sobrar 27 vezes 3, que dá exatamente 81. Tudo bem, pessoal? Agora nós vamos ver algumas propriedades de raízes, tá bom? A primeira propriedade que a gente tem é a seguinte. Quando a gente tem uma raiz de mesmo índice, a gente pode decompor essa raiz em mesmo índice em duas raízes de mesmo índice, só que eles estão multiplicando. Por exemplo, sei lá, raiz cúbica de 6. Eu posso separar em raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 3. Tudo bem? Isso indica pra gente o seguinte, quando a gente tem produto de raízes de mesmo índice, a gente pode juntar numa raiz só de mesmo índice, tá bom? A ideia aqui é a mesma quando a gente tem divisão. Por exemplo,
Se eu tenho uma raiz enésima de uma fração, a sobre b, eu posso quebrar essa fração toda em uma raiz enésima de a do numerador e uma raiz enésima de b do denominador. Tudo bem? Isso, no caso, para b diferente de zero. Tudo bem? Porque o b, como está no denominador, não pode ser zero. Beleza, pessoal? Essa aqui é muito importante, porque ela meio que vai ajudar a gente a fazer muita conta. Que é a seguinte, quando a gente tem uma raiz de um índice qualquer, e esse termo dentro da raiz é uma potência, a gente pode reescrever isso como a, pega a base a e eleva m sobre n. Ou seja, pega a potência do número, da base, coloca no numerador e o índice da raiz coloca no denominador. Beleza? Essa outra propriedade aqui, ela é útil. Ela vem dessa propriedade de cima aqui, que é o seguinte. Se eu posso... Bom, como é que é a propriedade de princípio? Eu tenho uma raiz enésima de a elevado a m. E toda raiz está elevada a uma potência k. Isso significa, então, que esse k, que é essa potência, ele vai entrar na potência da nossa base a, ficando m vezes k. Mas como é que eu posso chegar nisso? Bom, inicialmente a gente viu que a raiz enésima de am é a mesma coisa que a elevado a m sobre n, certo? Então, se eu tenho essa raiz toda elevada a k, significa que eu tenho isso aqui tudo elevado a k. Só que aqui a gente acabou de ver que nós temos potência de potência e a gente multiplica. Então, você fala o quê? A km sobre n. Então, agora eu vou voltar para a notação de raiz. Então, quem está em cima vai ficar na sombra e quem está embaixo vai ficar no sol. Tudo bem, pessoal? É apenas mais uma propriedade para vocês verem que isso pode ser útil para vocês. E nós temos mais uma, que é essa aqui. Quando a gente tem uma raiz enésima de uma raiz, eu posso resumir essas duas raízes em uma só, com o índice multiplicando. A ideia é exatamente a mesma de cima. Por quê? Vamos pensar a princípio na raiz enésima de a. Eu posso escrever isso aqui como a elevado a 1 sobre m, certo? Agora, se eu tenho uma raiz aqui de índice n, eu posso escrever como? Novamente, a elevado a 1 sobre m elevado a n. Isso aqui vai dar uma divisão, vai ficar 1 sobre mn, que eu posso voltar para a notação de raiz. Tudo bem, pessoal? Mas as mais utilizadas são essas três. Essas daqui não são muito utilizadas em provas de vestibular, tipo Enem. Mas essas três primeiras são muito úteis. E é aquilo, não é necessário decorar, vocês têm que entender para aplicar, tá bom? Bom, vamos ver um exemplo aqui na de baixo. Vamos ver aqui um exemplo de aplicação de propriedade de raiz. Bom, como a gente não viu racionalização ainda, não vamos racionalizar. Mas qual é a ideia aqui? Eu tenho uma raiz de 6 dividida pela raiz de 2. Bom, eu sei que 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Então, eu posso quebrar essa raiz de cima em raiz de 2 vezes raiz de 3. E embaixo sobre raiz de 2. Como eu tenho a mesma raiz em cima e embaixo, eu posso simplificar, sobrando raiz de 3. Tudo bem? Se vocês fossem racionalizar isso aqui, vocês iam achar a mesma coisa. Beleza, pessoal? Bom, e como é que a gente trabalha a ideia de racionalização? Bom, a ideia de racionalização é a seguinte. É você multiplicar... Bom, a ideia de Bom, agora vamos ver a ideia de racionalização. O que significa racionalizar? Racionalizar é você fazer alguma operação para sumir com a raiz do denominador. Tudo bem? Por exemplo, quando a gente tem esse tipo de raiz assim, 3 raiz 2, um número sobre raiz de qualquer número, o que a gente faz? Para a gente racionalizar, a gente vai pegar essa fração e multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por essa raiz. Tudo bem? Então, olha só. Multipliquei em cima e embaixo pela raiz de 2 sobre raiz de 2 e raiz de 2. Aí multipliquei. 3 vezes raiz de 2 dá 3 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado. A raiz vai cortar, sobrando 3 raiz de 2 sobre 2. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, é você multiplicar em cima e embaixo pela raiz.
Agora, quando nós temos uma raiz assim mais complexa, ou seja, duas raízes, o que a gente faz? O processo também é simples, só que ele é um pouco mais trabalhoso. Quando a gente tem dessa forma uma raiz menos outra raiz, uma raiz mais outra raiz, a gente deve multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado. O que é conjugado? Você vai repetir as raízes, só que vai trocar o sinal. Você quer a menos, vai ficar com mais. Mesma coisa com o de baixo. E aqui só fazer distributiva. Então vamos lá. Vou botar os parênteses aqui. 2 vezes raiz de 5, 2 raiz de 5, mais 2 raiz de 2. Fez a distributiva da parte de cima. Agora vamos para de baixo. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. Raiz de 2 vezes... Desculpa, raiz de 5 vezes raiz de 2 dá raiz de 10. Menos raiz de 2 vezes raiz de 5 dá menos raiz de 10. E menos raiz de 2 vezes mais raiz de 2 dá menos 2. Posso simplificar esses dois caras porque eles são simétricos, sobrando o quê? 2 raiz de 5 mais 2 raiz de 2 dividido por 3. Beleza, pessoal? Então, racionalizei. Essa expressão aqui de baixo possui o mesmo valor da de cima, só que sem raiz no denominador. Tudo bem? Bom, agora aqui nós vamos dar uma olhada numa equação do primeiro e segundo grau. Bom, o que significa o que significa uma equação do primeiro grau? Agora nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver a ideia de equação do primeiro grau e segundo grau, tá bom? Só para relembrar o que significa, como é que a gente resolve a forma mais geral. Bom, o que significa uma equação do primeiro grau? Uma equação do primeiro grau é uma equação com incógnita de grau 1. Como assim uma equação de incógnita de grau 1? Por exemplo, nós temos essa expressão de baixo, 3x menos 2 igual a 7. Se vocês repararem, o x é a nossa incógnita. E ele possui expoente 1, tudo bem? E como é que a gente resolve uma equação qualquer de grau 1, de expoente 1? É só você isolar o x, sempre. Aqui nesse caso, isolar o x, o que seria? Passar o 2 para o outro lado somando, ficando o seguinte, 3x é igual a 9, depois passa o 3 para cá dividindo, dando 3. Tudo bem, pessoal? E o que é uma equação de segundo grau? Bom, basicamente é uma equação de grau 2. Como assim uma equação de grau 2? Aqui vocês reparam que o maior grau... Bom, nós temos uma expressão de segundo grau aqui, certo? Uma equação de segundo grau. E nós temos a incógnita x. O maior grau aqui da incógnita é o 2. Nós temos também de 1, grau 1. Mas quando a gente tem uma expressão assim com vários graus, a gente considera o grau da expressão o maior grau, tudo bem? Então aqui uma equação do grau 2. X ao quadrado menos 5x mais 6. E como é que a gente resolve qualquer equação do segundo grau? Bhaskara, tudo bem? Lembra-se, tem que fazer delta, b ao quadrado menos 4ac, e x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, sendo a, b e c os coeficientes da nossa equação, tudo bem? Vamos ver um exemplo para poder relembrar. Bom, pessoal, aqui é uma equação do grau 1, certo? Então aqui a gente tem que fazer o quê? Isolar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver as distributivas. Então aqui nós temos 3x menos 2x, por que menos 2x? Menos 2 vezes x, sinais diferentes do negativo, mais 2, por que mais 2? Menos 2 com menos 1, menos com menos dá mais. Aí multiplica 2 vezes 1, 2, aí só repetir o 6. Eu quero descobrir o valor de x, então tem que isolar o x. Então eu vou deixar de um lado só o x e do outro lado só o número. Bom, 3x menos 2x dá x, 6 menos 2 dá 4. Pronto, então x igual a 4 é a nossa raiz, nossa resposta, tudo bem? Como é que a gente resolve uma equação do grau 2? Vamos lá. A princípio, não sei se isso aqui é do grau 2. Vamos desenvolver um pouco para ver como é que fica. Bom, vamos fazer a distributiva aqui. X vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 1 dá menos x, e vou repetir o resto. Bom, já vimos que apareceu uma coisa aqui com grau 2, né? Bom, vamos juntar os termos semelhantes. E vou passar esse 6 para cá, com operação inversa, igual a zero. Por que eu fiz dessa forma? Porque para eu aplicar uma equação para eu resolver uma equação de segundo grau,
eu preciso ter essa equação de segundo grau igualada a zero para poder aplicar Bhaskara, tudo bem? Bom, então olha só. Para essa equação de segundo grau, eu tenho que meu A vale 1, meu B vale 5 e o C vale 6. Então é só aplicar. Delta vai ficar 25 menos 4 vezes 1 vezes 6. Isso vai gerar para a gente o delta igual a 1. Por favor, peço que vocês verifiquem esses cálculos, tá bom? Delta igual a 1. E agora vamos calcular o x para descobrir as raízes. X igual a menos 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Calculando a parte positiva, o que nós temos? Menos 5 mais 1 dividido por 2. Isso aqui vai dar o quê? Menos 4 dividido por 2, menos 2. E para a negativa ficou o quê? Menos 5 menos 1 dividido por 2. Em cima vai ficar menos 3, desculpa, menos 6. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Então pronto, esses dois caras são as nossas raízes. Então x igual a menos 2 e x igual a menos 3. Tudo bem, pessoal? Então essa é a forma que a gente resolve qualquer equação de segundo grau, tá bom? Agora, vamos recordar um pouquinho de produtos notáveis e faturação. Bom, o que é o quadrado da soma? Você tem um quadrado, que é o expoente de uma soma, de termos que estão somando. Como é que a gente desenvolve o quadrado da soma? Como é que a gente pode gravar isso? Quando a gente tem a mais b ao quadrado, isso resulta basicamente em a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Caramba, eu preciso decorar isso? Não, você não precisa decorar isso. Se você sabe a mais b ao quadrado, se você tem ideia de que isso é um quadrado perfeito, de que isso aqui é um produto notável, é só você desenvolver. Bom, o que é alguma coisa ao quadrado? É uma coisa vezes ela mesma. Então, só fazer distributiva. A vezes a ao quadrado, a vezes b, ab, b vezes a, ba, e b vezes b, b ao quadrado. Como ab e b é a mesma coisa, eu posso juntar isso aqui como a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, que é a mesma coisa que a gente chegou ali do outro lado, tá bom? Bom, o segundo produto notável que a gente deve ver é o quadrado da diferença, que é muito parecido com o de cima, quadrado da soma, só que muda uma coisa. O sinal, que aqui é negativo, e esse sinal daqui. Então, a gente pode gravar basicamente isso aqui, ó. Se a gente tem a mais b ao quadrado, isso vai ficar o quê? A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Mas se eu coloco também um sinal negativo aqui, isso aqui é uma alternativa, é a mais b ou a menos b. Vai ficar quase a mesma coisa, só que aqui com sinal negativo. Tudo bem? E de fato, se vocês desenvolverem essa distributiva, inclusive eu até sugiro que vocês desenvolvam essa distributiva agora. Dê pausa no vídeo, tenta desenvolver isso aqui, a menos b ao quadrado, e ver se vai chegar exatamente nisso aqui. Tá bom? E a terceira propriedade que a gente vai ver é o produção pela diferença. Então, basicamente é o seguinte, nós temos um produto entre dois termos, só que um está somando e o está diminuindo. Então, quando a gente tem essa situação de produção pela diferença, vamos fazer a distributiva, mesma coisa. Então, vamos lá. Eu tenho a mais b e a menos b. Então, vai ficar o quê? A vezes a ao quadrado, a vezes menos b menos ab, b vezes a mais ba e b vezes menos b menos b ao quadrado. Esses dois caras vão cortar porque eles são simétricos, sobrando a ao quadrado menos b ao quadrado, que é exatamente o que está escrito aqui, tudo bem? Então, o que vocês precisam ter de ideia? Vocês precisam ter ideia basicamente qual é o significado da potência aqui do expoente e desenvolver a distributiva. Desenvolvendo a distributiva, vocês vão ver que vocês vão chegar exatamente nesses valores aqui. Uma forma de obter esses valores sem decorar, tá bom? Agora, vamos dar uma olhadinha na fatoração, que basicamente é desfazer isso aqui, tá bom? Ou seja, no produto notável a gente sai de uma expressão dessa, chega nessa, e agora na fatoração a gente vai sair de uma dessa, vai chegar numa dessa. Bom, vamos lá. A primeira fatoração que a gente vai ver é uma fatoração por evidência.
Bom, o que significa uma fatoração por evidência? É colocar um termo em comum de destaque. Eu gostei dessa palavra porque, olha só, fica bem interessante. Vamos ver esse primeiro exemplo aqui. Nós temos 2x mais 6y, certo? Bom, não aparenta, mas nós temos um número em comum aos dois. Se vocês repararem, ambos os números são múltiplos de 2. Então isso me permite colocar o 2 em evidência. Tudo bem? Olha só, 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Então, olha só, eu botei 2 em evidência. Então, aqui, desse primeiro termo, sobrou x, e do segundo termo sobrou 3y. Tudo bem? Uma forma de vocês verem que se a fatoração por evidência foi feita de forma correta é fazer a prova real. Como é que é a prova real? É só você pegar o que você fez e fazer a distributiva, torcendo para chegar nessa parte inicial. O que nós temos? 2 vezes x, 2x, 2 vezes 3y, 6y. Reparem que a expressão foi exatamente a mesma. Tudo bem? A segunda tipo de fatoração que a gente vai ver é a fatoração por agrupamento. Agora vamos ver o segundo tipo de fatoração, que é a fatoração por agrupamento. Ele é um pouquinho mais enjoado, eu vou fazer de forma separada aqui. Então nós temos 2x mais xz mais 2y mais yz. Bom, olha só. E para o seguinte, eu vou separar aqui, mas só para ficar para já na visualização. Observem esses dois primeiros números, esses dois primeiros termos aqui. Se vocês repararem, nós temos o x em comum, certo? E nesse segundo nós temos o y em comum. Então o que eu vou fazer? Para esse primeiro termo aqui, esses dois primeiros termos, eu vou colocar o x em evidência. Então sobrou quem? Sobrou 2 mais z, certo? Agora olhem o segundo termo, ou seja, os dois últimos termos. Nós temos o y em comum. Então eu vou botar o y em comum, mais y em comum, em evidência. Sobrou quem então? 2 mais z, certo? Só que olha só, pessoal. Observe agora esses dois termos. O 2 mais z aparece nos dois ao mesmo tempo, certo? Então eu posso colocar o 2 mais z em evidência. Pronto. Dessa forma eu consegui fechar essa soma aqui desses termos em um produto. E isso é muito interessante porque me ajuda a simplificar caso tivesse uma divisão aqui embaixo. Então uma forma da gente ver que isso aqui está certo é fazer distributivo. Então deixe como atividade para casa, ou seja, deem um pausa no vídeo agora e tentem fazer essa distributiva para ver se vai chegar nisso aqui. Se chegou é porque está certo, se não é porque tem uma coisa errada, tudo bem? E agora nós vamos para o último caso de fatoração, que é a fatoração do triângulo quadrado perfeito depois da diferença de quadrados. Bom, o que a gente tem que fazer para fatorar um triângulo quadrado perfeito? Tem um macete. Vamos falar aqui do macete. Bom, o macete é o seguinte. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Para um triângulo quadrado perfeito, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o primeiro termo, tirar a raiz, e o último termo, tirar a raiz. Tudo bem? Bom, como é que fica a raiz do primeiro termo? Vai ficar 2x, certo? E a raiz do último termo vai ficar 3y. Agora é o seguinte. O cara do meio, ele possui qual sinal? Ele possui o sinal negativo, então aqui vai ficar menos. Pronto, esse é o nosso macete. Ah, professor, esse macete funciona sempre? Não funciona sempre. Esse é um macete que ele possui falhas. E como é que a gente verifica se isso que a gente fez não teve falha? É só a gente pegar esse produto notável e desenvolver. Ou seja, pega 2x menos 3y e multiplica por 2x menos 3y. Eu sugiro que vocês façam distributiva e veem se vai dar esse resultado aqui. Se deu o mesmo resultado, quer dizer que a fatoração desse triângulo quadrado perfeito aqui inicial é essa expressão aqui. Tudo bem? Bom, eu vou fazer a segunda completa com vocês, para vocês entenderem melhor. Bom, eu quero fatorar isso aqui, então vou fazer o quê? Pegar a raiz do primeiro e a raiz do último. Vamos lá. Qual é a raiz do primeiro? X, certo? E a raiz do último? 3. Como o cara do meio é positivo, sinal positivo. Bom, então, a princípio, fatorei.
Agora eu vou tirar a prova real. Então, x mais 3 ao quadrado é a mesma coisa que x mais 3 vezes x mais 3. Agora eu vou desenvolver a distributiva. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 3x, 3x, x vezes 3x, 3x, e 3 vezes 3, 9. Bom, juntando os termos semelhantes, o que eu vou ter? X ao quadrado mais 6x mais 9. E, olha só, o termo é diferente, a expressão é diferente. Então, quer dizer que esse termo aqui que a gente fez inicialmente, da letra do segundo exemplo, vou até apagar para vocês verem melhor. Então, quer dizer que esse exemplo aqui, ele não é um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Eu fatorei dessa forma e tirei a prova real. Como deu diferente, não significa que não é um trinômio quadrado perfeito. Então, eu não consigo fatorar dessa forma aqui. Tudo bem, pessoal? O de cima, vocês já vou ter dar um spoiler, vocês vão conseguir sim fazer dessa forma e vai dar bonitinho. Bom, e como é que a gente pega um trinômio, uma diferença de... E agora o último caso, que é o diferença de quadrados. É o mais simples de todos. Quando a gente tem dois termos subtraindo, por exemplo, um termo ao quadrado menos outro termo ao quadrado, a gente pode abrir isso como? Pega a raiz do primeiro e a raiz do segundo e põe aqui. A mais B e A menos B. Ah, pessoal, não entendi muito bem, não. Vamos ver um exemplo. Aqui nós temos, no parenta, mas aqui nós temos um termo ao quadrado e aqui um termo ao quadrado, que eu posso escrever 1 como se fosse 1 ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar a raiz do primeiro e a raiz do segundo. A raiz do primeiro vai me dar o quê? X, y ao quadrado. A raiz do segundo vai me dar 1. Então, vai ficar aqui isso aqui, com menos, e o outro com mais. Tudo bem? Só isso. Se vocês fizerem a distributiva, vocês vão chegar exatamente nessa parte aqui inicial. Tudo bem? Mesma coisa para o segundo. Tira a raiz do primeiro, raiz do segundo. A raiz do primeiro vai me dar o quê? 4y à quarta. E a raiz do segundo vai me dar o quê? 2x. Pronto. Tem um com menos e outro com mais. Bom, para tirar a prova real, mesma coisa. Faz a distributiva, que vai dar a mesma coisa. Então, basicamente, a ideia de fatoração é de desfazer o produto notável. Tem alguns macetes, mas se vocês tentarem fazer pela distributiva, sempre tirarem a prova real pela distributiva, vai ficar muito mais simples. Tá bom, pessoal? Então, esse era o meu objetivo de hoje, fazer a revisão da parte inicial de matemática 1. Eu sugiro que vocês tentem ver. Eu vou separar tem uns exercícios no final da aula aqui, que eu vou sugerir que vocês tentem refazer, que são importantes, tá bom? Abraço, pessoal. Valeu!